Eles ensinam o seguinte: quando você morre, você tem uma série de pecados, de erros que vão impedir a sua evolução espiritual. Então, quando você vai para o mundo dos mortos, chega lá, eles preparam você, mas você tem que pagar aqueles pecados que você cometeu. Então, a maneira de você pagar esses pecados, você reencarna numa situação em que você agora vai purgar a sua pena. E com essa linha da encarnação, explica-se, por exemplo, por que uma criança nasce aleijada, por que uma pessoa nasce com problemas e tudo mais. Ele está pagando coisas da vida passada. A Bíblia proíbe a consulta aos mortos, proíbe os feiticeiros, os médiuns. Deus sempre condenou os médiuns na Bíblia. Moisés proibiu os médiuns no meio de Israel, proibia a consulta aos mortos. A visão bíblica de salvação não é algo que eu possa fazer para pagar uma culpa passada. Quem pagou a culpa por todos numa morte expiatória foi Jesus na cruz do Calvário. Se eu puder pagar o meu pecado numa nova vida, então não precisava Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Se não existe reencarnação, como explicar o sofrimento distinto de cada alma? Aí explica primeiro como que é essa sua visão de alma, né? Tá, porque exatamente. O que é alma, né? Eu acho que antes de explicar a minha visão de alma, eu acho que seria interessante até explicar a visão da reencarnação. Da reencarnação. Porque pode ser que uma galera que está assistindo a gente também nunca ouviu falar, claro. Né? Há vários grupos antigos que já falavam de reencarnação. Ou melhor, os mais antigos egípcios, Pitágoras era um que acreditava, acreditavam na transmigração de almas, que é diferente, né? de reencarnação. A reencarnação acredita que a pessoa morre e ela reencarna numa outra pessoa. A transmigração de almas acredita não, que apenas a alma pode sair de um corpo e entrar no outro corpo. Tá certo? Ela sai daqui e ela vai para um outro corpo. Isso que você tinha mais no Egito e também ali com Pitágoras, a escola pitagórica, etc. Alguns grupos, como o da Índia, os hindus, são mais extremados. Eles acreditam a tal ponto na reencarnação que eles creem que uma pessoa pode reencarnar em qualquer ser vivo. É por isso que algumas correntes religiosas do hinduísmo não comem carne de maneira nenhuma, porque se ele comer uma galinha, uma vaca, ele pode estar comendo um ser humano que reencarnou ali. O próprio Pitágoras tem uma história que uma vez ele viu um camarada chutando um cachorro e ele defendeu o cachorro e alguém perguntou por quê. Ele falou, porque eu escutei no latido do cachorro os gritos do meu amigo que tinha morrido. Ele acreditava que a alma dele passou para o cachorro. Agora, a versão mais sofisticada disso, do kardecismo, está presente em livros como Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier. O Nosso Lar é o clássico. Eles ensinam o seguinte: quando você morre, você tem uma série de pecados, de erros que vão impedir a sua evolução espiritual. Então, quando você vai para o mundo dos mortos, chega lá, eles preparam você, mas você tem que pagar aqueles pecados que você cometeu. Então, a maneira de você pagar esses pecados, você reencarna, entendi, tá certo? Numa situação em que você agora vai sofrer por causa do sofrimento, que você vai purgar a sua pena. Então, por exemplo... A segunda chance, não? A segunda chance. Por exemplo, alguns espíritas, não todos, alguns espíritas acreditam que Joana d'Arc seria a reencarnação de Judas Iscariotes. Que o Judas traiu Jesus, então agora ele tinha que reencarnar numa mulher que morre nas mãos de cristãos. Entendi. Tá certo? Para pagar a traição ali. Alguns acreditam também que o Nero reencarnou em Juscelino Kubitschek. Caramba! Então, como o Nero destruiu uma cidade de Roma, ele tinha que vir e criar uma. Ele tinha que vir e criar uma, e Juscelino constrói Brasília e não pode morar em Brasília. Entendi. É sempre Sabe? assim, é sempre então, fazendo sempre o contrário do que você fez. Essa é a ideia. E com essa linha da encarnação, explica-se, por exemplo, por que uma criança nasce aleijada, por que uma pessoa nasce com problemas e tudo mais. Ele está pagando coisas da vida passada. Eu conversei com o Henri Cristo. Eu só estou explicando como eles pensam, não que eu penso assim. Eu sei. Eu conversei com o Henri Cristo lá em Brasília uma outra vez. Ele tem uma linha mais ou menos de reencarnação. Ele tem. Ele pensa e ele fala assim que um psicopata, por exemplo, ele foi uma fera. Era um animal, era um tigre, era um predador. E quando ele nasce, ele já está fadado a ser um psicopata quando ele nasce, porque, na verdade, é a alma de um tigre, de um predador que voltou. A minha ideia é a seguinte:
Biblicamente, é difícil sustentar a reencarnação por várias razões. Por mais que alguns falem, não, mas João Batista era a reencarnação de Elias. Não, Elias não morreu, Elias foi trasladado para o céu. A Bíblia até proíbe a consulta aos mortos. Então, até a atividade mediúnica, eu estou falando com muito respeito aos espíritas que estão nos assistindo, eu só estou mostrando a minha resposta. Sim, claro. A atividade mediúnica de você receber de um morto uma mensagem para passar para alguém é expressamente proibida na Bíblia Sagrada. Por isso que as religiões cristãs, de uma maneira geral, não aceitam isso. Nem a católica, nem a protestante. E o espiritismo, na verdade, é um hibridismo entre a religião cristã e outras religiões. Por exemplo, as religiões de matriz africana, muitos nem falam, eu não sou cristão, eu sou do candomblé. Ainda que haja uma miscigenação ali religiosa, né, uma confluência religiosa, mas elas não são de matriz puramente cristã. A Bíblia proíbe a consulta aos mortos, proíbe os feiticeiros, os médiuns. Deus sempre condenou os médiuns na Bíblia. Moisés proibiu os médiuns no meio de Israel, proibia a consulta aos mortos. A visão bíblica de salvação não é algo que eu possa fazer para pagar uma culpa passada. Que quem pagou a culpa por todos numa morte expiatória foi Jesus na cruz do Calvário. Se eu puder pagar o meu pecado numa nova vida, então não precisava Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Sem contar alguns problemas. Todo mundo tem pecados, tem problemas a resolver. Até Chico Xavier tinha problema. Aí o que acontece? Você vai ter que ficar vindo eternamente, sempre reencarnando, porque sempre vai ter alguma coisinha para pagar. Não, mas é que tem algumas penas que já prescreveram e que você já não precisa mais voltar por elas. Então, acredito que o Chico Xavier ele já está num plano que ele não precisa mais reencarnar. Né? Bom, pode ser, mas biblicamente falando, a noção de alma não é uma entidade que vive fora do corpo e vai para outro corpo. Não. A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente e não a ter uma alma. Tá certo? Como é que a gente explica esse sofrimento sem apelar para a doutrina da reencarnação? Eu digo o seguinte, a gente explica da seguinte maneira. O mundo, eu falei isso com o Serjão quando a gente estava conversando no Ciência Sem Fim, ele está num parênteses. E nesse parênteses da eternidade, nós estamos num parênteses na eternidade. O mundo está fora do propósito original de Deus. A única coisa que nós temos do propósito original de Deus é o instinto, que esse é inegável. Isso eu acho que o Sérgio concorda. Esse instinto nós temos. O instinto, essa vontade que ninguém ensina. Instinto é algo que ninguém ensina. A religião pode ser ensinada, os valores religiosos podem ser ensinados, mas o instinto ninguém ensinou. E nós nascemos com um instinto muito claro, que o Camus chamava de o mundo ideal e o mundo real. E quanto mais esses mundos estão distantes, maior é o nosso sofrimento. Então, no mundo ideal, é o mundo que Deus queria que fosse antes do pecado. E nós voltaremos para esse mundo real. Agora, para que esse mundo real volte, e o sofrimento no mundo não seja permanente, Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo o sofrimento no mundo seja uma coisa provisória. Dói, machuca. O Sérgio estava falando da perda de um ente querido dele aqui, que morreu de uma maneira trágica, terrível. Esses dias eu recebi uma mensagem de alguém que sofreu muito, e agora a namorada foi assassinada há pouco tempo. Ele falou, cadê o amor de Deus? Um outro também que perdeu uma filha tragicamente num acidente, depois perdeu outra filha trágica, agora também assassinada. Você está entendendo? Então, quer dizer, as pessoas sofrem, isso é real. Mas lembra que Jesus na cruz do Calvário também sofreu. E ele sofreu para te mostrar que o sofrimento que você tem vai ser passageiro. Então, realmente, o mundo está desigual, está, mas não é para sempre. Isso seria uma ordem natural da vida? Você nascer, viver e depois morrer. Isso é uma ordem natural da vida. A ordem natural que eu quero dizer é o seguinte, não tem por que a gente contestar isso. Como que é? Se eu olhar apenas pelo lado da biologia... Não, nem estou falando pelo lado da biologia, não. Estou falando pelo lado da religião mesmo. É que pela religião não pode ser assim. Aí que é o ponto. Tá. Pelo lado da biologia é assim. Tá. Não tem nem o que questionar. Pelo lado da biologia, a pergunta dele nem faz sentido. Porque é aleatório. Né? O câncer está aí aleatório, tudo aleatório, um pega, outro não pega. Paciência. Pelo lado da teologia, não. Pelo lado da teologia, nascer, crescer e morrer é o contrassenso daquilo pelo qual Deus nos criou. A morte é uma intrusa, não é um processo natural. Entendi. É uma coisa que está onde não deveria estar.
E Deus vai trazer a juízo todas as obras justamente para que E o Apocalipse fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Entendi. E para a gente ter a certeza que essa morte é real, o próprio Jesus morreu e ressuscitou para provar que a vitória é real. E o ressuscitar não tem nenhuma relação com o reencarnar? Não, nada. Ressuscitar, você ressuscita, Sérgio. Reencarnar, você reencarna como uma prostituta do século XVI. Que quase todo mundo, muito artista é assim, né? Foi uma prostituta do século XVI, ninguém foi alguém normal, né? E o ressuscitar é uma coisa que foi só de Jesus ou não? Pode ser de todos nós? O único que ressuscitou para a glória de maneira definitiva foi Jesus. Tá. É lógico, tem uma tradição judaica que acredita que Moisés ressuscitou, né? Alguns mortos ressuscitaram quando Jesus foi também crucificado, mas fora esses casos especiais, as pessoas que Jesus ressuscitou morreram depois. Lázaro morreu depois e tudo mais. Agora, para fechar essa pergunta dele, eu tenho uma parábola que eu acho que dá para entender. Como é que eu explico o sofrimento sem recorrer à doutrina espírita? Só repete o nome dele, é fácil? É Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Isso, Carlos Eduardo. Carlos, eu não sei se qual a sua idade, mas eu sou da época, eu sou dos anos 70, que a gente lia muito gibi. Homem-Aranha, Capitão América, eu adorava ler aqueles negócios lá. E diz que uma vez um garotinho estava lendo um gibi e ele passava a página e ele via que o bandido vencia. E é mesmo, o bandido dava um murro na cara do Capitão América, e aí o bandido, o crânio vermelho, né, o Red Skull, né? Isso. Aí o Red Skull pegou e prendeu o Capitão América, deu aquela gargalhada, e ele não estava aguentando mais, o Capitão América estava todo destroçado, todo machucado, a roupa dele rasgada. Aí o menininho não aguentou, sabe o que ele fez? Ele pôs o dedinho onde ele estava lendo e foi para a última página. Para saber o que vai acontecer. Na última página, o herói vence. Sempre vence. Depois que ele viu na última página que o Capitão América ia vencer, ele voltou a leitura para onde ele estava. E toda vez que o Red Skull dava uma gargalhada, ele falou, se você soubesse o que eu sei. Aí o Red Skull, agora eu acabei com você. Acabou não, se você soubesse o que eu sei. Então a versão bíblica, diferente da versão da reencarnação, não é que essa criança está sofrendo porque está pagando uma coisa da vida passada. A versão bíblica é diferente. A gente, pelo Apocalipse, já leu a última página da história desse mundo. Entendi. E lá está dizendo que quem estiver em Cristo Jesus será vitorioso. Então a gente volta a leitura para hoje, e quando tem casos que eu não tenho explicação, eu só posso dizer, se você soubesse o que eu sei,